Olá, muito bom dia. 10 horas 8 minutos, horário de Brasília. Sim, está começando mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Sempre altaneiro. De virada, Corinthians vence Fluminense e conquista pela 7ª vez o Campeonato Brasileiro. O Vini tá que tal, não tá se aguentando aqui, veio todo paramentado, hein, Vini? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Deitado em berço esplêndido, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. No best-seller Pare de Acreditar no Governo, o Bruno Garchagen mergulhou na história do Brasil para responder a esta pergunta. Prestes a lançar o seu segundo livro pela editora Record, o professor de teoria política bate um papo com a gente sobre conservadorismo, cultura do ódio e a corrida eleitoral. A queima-roupa. O nosso segundo convidado transforma a indignação em verso, verso em música e música em catarse coletiva. Gabriel, o Pensador, tá com uma nova pedrada na praça, meus amigos. A canção Tô Feliz, Matei o Presidente 2. Alô, políticos do teto de vidro. Tomem cuidado. Da minha mente, achei que não teria que fazê-lo novamente, mas tenho pesadelos recorrentes, o tempo na minha frente, e eu cantando tô feliz, matei o presidente. Fantasmas do passado, dos meus tempos de assassino. Quando eu matei o outro eu era apenas um menino. Agora palestrante, autor de livro infantil. Não fica bem matar o presidente do Brasil, mas a vontade é grande, tá difícil segurar. Já sei, vamos pra DP, vamos entregar. Chama o delegado, por favor, sou Gabriel, o Pensador, o homem que eles amam odiar. Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão, e agora chega. Até quando a gente vai ter que apanhar? Porrada da esquerda e da direita, derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar. Anota o meu depoimento e me prende aqui dentro, que eu não quero ir pra Brasília dar um tiro no gel. Aí que maravilha, mata mesmo esse vampiro, mas um tiro é muito pouco, Gabriel, mata e canta assim. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Esses são apenas alguns destaques do Morning Show que tá só começando. Paulinha, muito bom dia. Sei que agora é a hora de você anunciar a nossa hashtag. Aquele grande momento, não é verdade, Edgar? Ela é inspirada em quê, hein? Olha, hoje o nosso notório departamento estruturado de hashtags avançadas presta uma homenagem à nação corintiana. Em especial ao corintiano mais pistola do Brasil, ele, o craque Neto. Ai, 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 ai. Vocês vão perder o campeonato do Palmeiras! Vocês não correm! Seu Serruela! Seus orelhudo! Não vai dar! Ô Carilli! Para com essa conversa mole! Não sou eu que... Ai, meu Deus, eu acho que agora ele tá mais calmo. Tá será? tranquilo, tá agora ele tá mais tranquilo. calminho, Neto tá mais against the manso. machine, né? Pois é. Mas eu acho que hoje esse Morning Squad vai levar essa hashtag para os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. A hashtag de hoje é Neto ex-pistola. Já tem muita gente Muito mandando boa. gifs maravilhosos Muito bom. que simbolizam coisas que a gente queria falar nessa vida, protagonizados pelo Neto. Eu tenho certeza que a gente vai para os assuntos mais comentados, então hashtag Neto ex-pistola. Se a gente estiver ali nos CTs, tem prêmio pra vocês. Eu e o Neto sempre acreditamos nesse time. Ah, essa que é a verdade. daqui a Depois pouco- eu vou explicar. Daqui a pouco a gente vai Depois tratar eu vou sobre esse explicar. assunto, viu, Vinícius Moura? Boa. Olha, no mais você pode interagir com a gente aqui no Morning Show pelo nosso WhatsApp também, 11 931 17009. Queremos receber mensagens de corintianos espalhados por esse Brasilzão e pelo mundo, por que não? A pergunta é a seguinte, a queima-roupa, ó, quem é o grande responsável pela conquista corintiana? Explica aí pra gente essa conquista. 11 931 17009, tá bom? Pode ser mensagens, como eu digo sempre aqui, em áudio ou em vídeo. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o programa tá só começando. E a gente já abre esse Morning Show dando as boas-vindas aqui ao professor de teoria política, Bruno Garchagen. Bom dia, Bruno. Prazer te receber aqui no Morning Show, viu? Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
Queria, olha, começar já logo de início que você fizesse pra gente uma reflexão sobre algumas falas de personagens da nossa política aí, né? Mais precisamente um presidente e um ex-presidente. Ontem, no dia da proclamação da República, o Michel Temer disse que o Brasil tem uma tendência a caminhar pro autoritarismo. Tá? No dia anterior, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, afirmou que os partidos políticos perderam a credibilidade, estão enfraquecidos no atual cenário aí, né? E que um líder populista, em consequência disso, pode aparecer no país aí. O que você vislumbra? A pergunta é, o que você vislumbra para 2018, para as nossas eleições? O ano que vem, estamos aí, né? Já à frente de um ano de eleição. O problema é que no Brasil, especialmente na política brasileira, a imprevisibilidade e irregularidade é a tônica, né? Isso é que é regular, então não dá nem para fazer qualquer tipo de projeção para o ano que vem. Eu tenho me limitado a falar muito pouco acerca da campanha eleitoral do ano que vem, porque a gente não sabe nem ainda quem serão os candidatos. A gente tem alguns candidatos que já se colocaram no páreo, mas de qualquer forma a gente não sabe ainda quem serão efetivamente os candidatos escolhidos por seus partidos. Sim. Eu acho que no primeiro trimestre do ano que vem a gente vai ter um quadro mais claro e a partir daí é possível fazer algumas considerações. A respeito do que disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o atual presidente Michel Temer, de alguma maneira, em graus distintos, os dois fazem parte dessa grande história política autoritária, né, que tem dimensões distintas ao longo do Brasil presidencialista republicano, mas de qualquer forma, e isso eu coloco no meu livro, a nossa tradição política é uma construção de um determinado tipo de autoritarismo. Né? Em graus diferenciados, obviamente, mas o que é interessante da nossa história é que projetos políticos distintos, constituídos por ideologias diferentes, mantiveram esse capital autoritário dos governos anteriores e, em vez de colocar esse capital autoritário em causa, mantiveram e colocaram a sua própria visão política a partir disso. Então, no fundo, o que ficou para trás em termos de projetos de poder nunca foi colocado em causa, né? O que aconteceu foi um desdobramento partindo de algo que já tinha sido construído. Aí você tem o Estado brasileiro do tamanho que é, o tipo de política que é realizada por qualquer presidente da República uma vez no poder e o tipo de política que é realizado no Congresso Nacional e também nos parlamentos nacionais, né? Assembleias legislativas e câmaras municipais. Agora, essa coisa do autoritarismo tem um elemento interessante e agora os dois que falaram, tanto o FHC quanto o Temer, fazem parte desse projeto. Eles não podem se colocar como um terceiro, né? Ou como alguém que fora um espectador imparcial sobre quem não pesa absolutamente nenhuma responsabilidade, né? Sim. O Bruno, eu queria que você fizesse aqui um exercício com a gente sobre, na tua opinião, o que está acontecendo nesse cenário aí. E aí, para te dar base para falar sobre isso, a gente volta aí algumas décadas, 20, 30 anos atrás, o Brasil parecia ter uma unidade. Assim, as pessoas se reuniam em torno de causas comuns, tinham pessoas como, por exemplo, Betinho, para citar um nome aí, que mobilizavam até gente que pensava diferente, de ideais políticos diferentes. Hoje, boa parte desses discursos é uma reprodução muitas vezes rasa, né, e inflamada, assim, abrindo caminho para essa polarização que a gente vive, esse ódio todo, né, que as pessoas destilam a todos os instantes por todos os canais possíveis. O que está acontecendo com a gente politicamente? Bom, primeiro, para entender o que está acontecendo no âmbito da política, é preciso entender o que está acontecendo, ou pelo menos debater, né, para achar respostas que serão obviamente precárias, porque a gente está vivendo no meio do turbilhão, o que está acontecendo na sociedade brasileira, né? 30 anos atrás, não havia exatamente pluralidade no debate político, né? O próprio Betinho que você citou, ele representava uma ideologia, ele era declaradamente socialista, não fazia questão nenhuma de esconder isso, então ele fazia parte de um grupo ideológico, né, que realizava suas ações, ou no jornalismo, ou enfim, fazendo projetos sociais, como o próprio Betinho se tornou conhecido, né? No plano da política formal, havia uma falsa pluralidade. Então você tinha pessoas identificadas com a direita, pessoas identificadas com a esquerda. Mas nesse momento, quer dizer, 30 anos atrás, o regime militar já tinha feito o estrago de destruir gerações de políticos quando entra em 64, né? Então até 64 você tinha uma direita
estou falando de política formal, né? Você tinha uma direita constituída, talvez o maior nome, o nome mais conhecido tenha sido o Carlos Lacerda, né? Tinha outros, Augusto Frederico Schmitt, enfim, uma série de outros. Você tinha uma intelectualidade de direita que tinha espaço nos jornais, tinha espaço na cultura, e isso foi inviabilizado pelo regime militar, né? O que parece um paradoxo, porque o regime militar é sempre acusado de ser um regime de direita, mas do ponto de vista concreto, ele destruiu uma intelectualidade de direita e também um grupo político, uma elite política de direita. Isso está voltando agora. Então, durante esse período, aquelas pessoas que estavam envolvidas direta ou indiretamente com a esquerda, socialistas, comunistas, etc., e sociais-democratas, é que passaram a ter voz na política formal e também na cultura, né? E a sociedade brasileira, enfim, estava correndo atrás para pagar o feijão com arroz do dia a dia. Ninguém estava preocupado com política. E durante muitos anos, nós, sociedade brasileira, fomos lidando com a política da pior forma possível, que era deixando a política formal para os piores. A gente não ligava. A política era um incômodo, a cada 2 anos você tinha eleições municipais, estaduais, depois eleições federais, e a gente ia, né, escolhendo os menos piores. Eu acho que hoje, apesar de toda a confusão que está acontecendo, todos os excessos, toda a violência verbal, toda a violência física, a gente está vivendo um momento muito rico de pluralidade. Agora, obviamente, quando a gente começa a criar ou melhor dizendo, quando as pessoas começam a descobrir ideias novas, é natural de um processo de maturidade política que excessos sejam cometidos, de todos os lados, né? É um aprendizado. É como é uma criança que começa a aprender a andar, para aprender a andar vai dar cabeçada na mesa, vai bater, vai quebrar o dente e tal. Então eu acho que a gente está vivendo isso agora. Eu espero que daqui a alguns anos, 10 anos, 15 anos, a gente consiga ver para esse momento atual, quer dizer, olhar o passado e entender de uma maneira menos apaixonada, de uma maneira mais crítica, né, no bom sentido. E eu acredito, porque eu vejo tanto a parte negativa, que seria essa coisa mais radical, quanto a parte positiva, que são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão participando da política, pessoas que estão participando de movimentos de rua e que estão dando uma contribuição muito importante para o país, né? No fundo, eu acho que todo mundo está querendo melhorar de alguma maneira. Ô Bruno, ainda pensando num cenário para 2018 e deixando nomes de lado, porque como você já mesmo falou, é difícil ter um prognóstico aí de quem vai estar, de quem vai se candidatar ou não. Mas qual característica que você gostaria de ver num presidente para 2018 do ponto de vista econômico e social? Eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal? Sim. Olha, assim, eu como conservador, eu defendo a liberdade de mercado, defendo um Estado que não atrapalhe. Eu nem vou entrar na discussão entre Estado mínimo, Estado grande, Estado forte, porque isso é uma discussão teórica que a gente ia ficar horas aqui e o nosso ouvinte certamente ia dormir ou tomar algum remédio, né? Mas eu acho que o principal, no caso, quer dizer, o presidente que eu gostaria de ver. E não era só presidente, porque a gente também fica debitando todas as expectativas num nome só para cometer o mesmo erro do passado, né? No fundo, o que eu gostaria de ver, e não só num presidente, era uma parte da elite política, pessoas que estão no parlamento e também na presidência da República, né? Porque é preciso, nós temos um presidencialismo que depende do Congresso para funcionar, né? O presidente não faz tudo sozinho. Mas eu gostaria de ver pelo menos uma parte da elite política comprometida com algumas ideias, a começar por virtudes, né? Porque assim, a gente começa a discutir questões técnicas, o Estado não atrapalha e tal, mas tem uma coisa que eu acho que é anterior, que é pessoas virtuosas entrarem também para a política. E a gente inviabilizou isso, porque sempre que algum próximo, algum familiar nos chegava e dizia, estou pensando em entrar na política, a gente sabia que era uma pessoa correta, uma pessoa de boa coração, que podia fazer diferença. A nossa primeira reação era dizer, não vá, porque lá só tem bandido, lá só tem... você vai se corromper. Bom, a mensagem que a gente passa para uma pessoa quando a gente diz isso é o seguinte: primeiro, a pessoa não tem nenhum tipo de caráter, porque vai entrar no lugar e vai se corromper, né? Então a gente não confia nessa pessoa. E segundo, a gente impede já no nascedouro que uma pessoa boa, com suas virtudes, possa entrar na política. Mas voltando ao ponto, uma elite política que fundamente as suas ações, as suas opiniões em virtudes que nós temos na sociedade brasileira. Do ponto de vista do pragmatismo político, né?
Cara, esse monte de burocracia que atrapalha todo mundo, esse monte de tributos, tributação muito alta e gestão dos recursos públicos. A gente tem um problema muito sério de ineficiência, né? A forma como esses recursos são direcionados e depois, uma vez direcionados, a maneira como esses recursos são efetivamente aplicados, né? Há muito desperdício, há muita incompetência, há muito gasto, sem falar o problema da corrupção, né? Então eu gostaria de ver uma parte da elite política que fundamentasse as suas ações e ideias num conjunto de virtudes que nós temos no Brasil e também comprometido em fazer com que o Estado brasileiro, né, lato sensu, governo federal, estadual e municipal, não atrapalhe, né, porque a gente tem capacidade, nós, sociedade brasileira, nós trabalhamos muito, nós temos um conjunto de elementos que fazem com que, apesar de todo um cenário, né, formalmente constituído do ponto de vista político e econômico, mesmo assim, mesmo com tudo contra, a gente mesmo assim consegue prosperar. Ô Bruno, fala, Teone. Eu pegando aqui o teu pensamento, você está falando muito sobre a tua tese do autoritarismo, né? Que independentemente do partido, a gente tem um caráter autoritário. Me lembrei muito daquele livro do Max Weber, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, em que ele fala que só as nações protestantes ficaram ricas primeiro porque o arranjo protestante é do it yourself, faça tudo sozinho, não dependa de padres, reis, professores, burocratas para arranjar a sua vida. Faça tudo sozinho. E o contrário disso é aquela postura da Companhia de Jesus, feita aqui pelo canalha José de Anchieta, que propagava um espírito coletivo de fim de liberdades individuais e muita confiança no governo, ou seja, muita confiança na autoridade. Haja visto, eu queria te perguntar isso também, o preço embutido, você ter o imposto embutido nos produtos e não declarado, por exemplo, o Vini fosse comprar esse cavalinho do Corinthians em Miami, iam declarar plus taxes, 15% de taxa. Aqui é embutido para alimentar o caráter autoritário. Você acha que a religião, a Contra-Reforma Católica, contribuiu muito para a criação desse pensamento autoritário, no sentido de que é a autoridade que vai consertar a minha vida? Bom, eu não sei dizer, eu até fiz uma parte da investigação no meu livro, eu trato disso, né? Eu não sei dizer, te dar uma resposta objetiva, e sim ou não, porque, por exemplo, tem um autor chamado Michael Novak, que ele faz o que o Weber faz do espírito do capital, do protestantismo, ele faz com relação ao espírito do catolicismo. Então ele mostra que essa tese de que os países católicos não prosperaram por razões religiosas é furada, né? Então tem um estudo muito sério feito pelo Michael Novak para combater a tese do Weber, né? É claro que uma parte da cultura religiosa ela tende a formar determinados hábitos, né, e visão de mundo. Mas eu acho que isso não explica a história do Brasil, não explica a maneira como a gente lida com a autoridade central, no caso, o governo. O meu estudo, que era um estudo voltado para a política e de forma muito específica, quer dizer, eu tentei explicar pelo meu livro de que maneira o intervencionismo político ao longo da nossa história criou uma mentalidade intervencionista e uma mentalidade estatista e uma cultura política intervencionista, que está ligada à sua pergunta, né? Por qual razão nós brasileiros olhamos a autoridade política como um agente que pode não só prometer, mas conceder determinados direitos, privilégios, etc. Fala, Paulinha. Eu queria saber se você acha que ainda é muito confuso aqui no Brasil o que é ser conservador e ser liberal, ser de direita e ser de esquerda, e o que é de fato estar aí a favor do conservadorismo em 2017. Bom, essa é uma discussão também que volta ao meu ponto inicial. Assim. Muita gente está descobrindo o que é isso agora, né? Então, algumas definições
ou algumas palavras, alguns termos políticos carecem de definições próprias brasileiras. Por exemplo, nós tivemos uma tradição liberal e conservadora no século XIX. Então, os dois grandes grupos políticos e intelectuais no âmbito da política no Brasil, parte do primeiro reinado e todo o segundo reinado, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram os liberais e os conservadores. Os conservadores chamados de Saquaremas, os liberais chamados de Luzias. Então havia essa tradição. Essa tradição foi interrompida com o golpe militar, o primeiro da nossa história, de 1889, que foi eufemisticamente batizado de Proclamação da República. Proclamação parece uma coisa virtuosa, maravilhosa e tal. Bom, voltando ao ponto, né? A gente está no momento de estabelecer quais grupos ideológicos ou quais representações de pensamento político se localizam hoje, em 2017, no âmbito da esquerda e no âmbito da direita, né? Outros países que tiveram uma trajetória longa, né, de manutenção dessa polarização política, como a Inglaterra, por exemplo, né, desde o século XIX, a Inglaterra mantém alguns grupos políticos, os Tories, que são os conservadores, estão lá até hoje. Século XIX, eram os conservadores liberais. A partir de 1900, a partir do início do século XX, passa a ser os trabalhistas, que hoje dividem o poder na Inglaterra, né? Agora, por exemplo, na direita brasileira, há muitos grupos que divergem entre si do ponto de vista da prática política e do ponto de vista ideológico. Então, se você tem um reacionário, né, que idealiza o passado, que quer trazer o passado de volta sem pensar, quer dizer, quer trazer um modelo político do passado todo de volta sem pensar no que deu errado no passado, né? Esse é o reacionário. Tenta trazer para o presente um passado idealizado. O conservador, que poderia também estar nesse grupo da direita, ele não idealiza o passado e não idealiza o futuro, como é o caso dos revolucionários, geralmente representados pela esquerda, socialistas, comunistas, etc. Idealizam o futuro, querem construir um mundo hipotético no futuro e, para isso, estão dispostos a fazer qualquer coisa no presente, né? Roubar, matar, enfim, torturar e tal. O conservador, ele está muito vinculado ao presente. Ele aprendeu com o passado, com os erros do passado, com as experiências positivas do passado e tenta trazer para o presente esse legado virtuoso que os antepassados construíram, né? O conservador não é aquele que quer conservar tudo. O conservador é aquele que olha o passado como um grande conselheiro e, a partir disso, ele, no presente, tenta construir um futuro, mas não um futuro hipotético, um futuro baseado naquilo que realmente existe, naquilo que demonstrou fazer sentido na sociedade específica onde esse pensamento conservador vicejou. Ô Bruno, aí surfando aí nesse assunto que a Paulinha puxou na pergunta dela, você tem um canal de vídeos, né? Aliás, um dos vídeos que você postou ali, você se autoimpôs uma missão aí que era desfazer eventuais equívocos propagados por essa gente aí da imprensa, né? Por essas coisas que se falam por aí, pensadores e tal. Aliás, tem um dos vídeos que você responde educadamente ao nosso camarada aqui da bancada, o Cláudio Toelli, mas não é dele que a gente vai falar. Depois falamos. Vai falar agora, não. Eu quero que você comente aí o vídeo que você fez respondendo a um outro professor, aí no caso o respeitado Leandro Carnal, né? E o tema da sua postagem foi o seguinte: Leandro Carnal sabe mesmo o que é conservadorismo? Vamos ver um trechinho antes de você comentar? Solta pra gente, Bruno, por favor. O conservador é alguém que defende a pena de morte e que defende a redução da maioridade penal. Essas são algumas palavras que eu extraí de palestras do professor Leandro Carnal, que ontem no jornal O Estado de São Paulo escreveu um artigo tentando explicar aos seus leitores o que é ser conservador. O artigo em si nem tem muitos problemas, ele simplesmente faz o resumo de livros do Edmund Burke, do João Pereira Coutinho. O grande problema, e é uma coisa que me incomoda muito nesse texto, é esse tom professoral, esse tom de alguém que conhece profundamente o assunto. Alguém que até ontem falava essas bobagens, essas tolices, esse conjunto de estupidez a respeito do pensamento conservador. Talvez ele possa se defender dizendo que simplesmente se confundia e tentava aplicar essas qualificações nada
simpáticas a esse conjunto de reacionários, revolucionários, jacobinos, imobilistas. Aí você vai indo, avança nesse tema e vai indo adiante e um pouco dessa pergunta já está respondida aí pelo que a Paulinha te indagou. Agora, no Brasil de hoje, você cita alguém, assim, algum intelectual, político ou partido conservador aí que mereça o respeito e uma atenção diferente, enfim, por parte do eleitor que está conhecendo também e aprendendo a definir as coisas na política brasileira? Certo. Bom, começando, eu abri o canal no YouTube, né? Tá lá, só digitar Bruno Garchagen e com esse nome não vai achar muita gente. só vai me achar. Mas a ideia era que esse canal tivesse essa missão pedagógica, né? Não só falar do conservadorismo, mas falar de política de forma geral. Mas principalmente do conservadorismo, porque, enfim, foi um termo que ganhou muito destaque, ganhou muita discussão e passou a ser muito maltratado, né? E a ideia do canal era essa. Na política formal, eu não vejo ninguém que represente esse conservadorismo que eu explico no meu canal. Nenhum partido, nenhum político. Eu sei que há muitos jovens e muitos adultos que, nesse momento, estão iniciando uma trajetória política em partidos já existentes e há pelo menos dois grupos que estão tentando criar partidos conservadores. Os partidos não existem ainda. Então, eu acho que a gente, nesse momento, está se criando um quadro que, futuramente, não sei dizer quando, vai ser possível voltar aqui e falar, olha, tem esse partido, tem esse político formal. Né? Mas hoje eu não vejo. Em termos intelectuais, tem muita gente fazendo muita coisa boa no YouTube, no jornalismo. Tem muita gente... Quer dizer, muita gente. Tem algumas pessoas que têm feito um trabalho muito, muito bom, né? Embora não seja brasileiro, mas talvez aquele que defenda as ideias conservadoras já há muito tempo, antes mesmo do conservadorismo fazer parte do nosso debate aqui no dia a dia, né? Não é brasileiro, é português, mas tem um papel fundamental nisso, é o João Pereira Coutinho, né? O livro dele, As Ideias Conservadoras Explicadas a Reacionários e Revolucionários, é um livro pequenininho, mas é brilhante porque apresenta de forma muito resumida e didática o que é o pensamento conservador. Falando em livro, tá aqui, olha, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, uma obra do Bruno Garchagen, conversando com a gente aqui no Morning Show. Esse que você que nos acompanha em imagens, tá vendo aqui em minhas mãos. Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Agora, 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show, olha só, muito obrigado primeiramente pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Pra quem não tá entendendo nada, ó, quem tá aqui na bancada do Morning com a gente, a Paulinha entrevistou 2 motoristas parceiros da Uber, né, Paulinha? E eles estão aqui hoje, Ed, o Alexandre e o seu Ademir. Aquele tchauzinho pras câmeras, por favor. Garota, e a nossa claque adora, olha aí, ó. Quero saber se o ar tá bom, se vocês aceitam uma água, querem balinha. A rádio a gente vai deixar nessa mesmo, tá? Não vamos mudar, não. Excelente. E a gente tá mal acostumado, porque aqui tem ar-condicionado, tem um cafezinho aqui, outro ali, uma balinha de vez em quando. Brincadeiras à parte, essas são as histórias que inspiraram a gente durante essas semanas. Aliás, na verdade, queria saber já de cara, conta pra gente desde quando vocês dirigem com a Uber. Em primeiro lugar, eu queria agradecer que eu tô muito feliz por estar aqui, eu sou muito fã de vocês, eu tô há 1 ano e 3 meses dirigindo como motorista parceiro e muito feliz, muito bacana estar aqui também. E com relação à tua atuação com a Uber, seu Ademir? Eu reitero as palavras do Alexandre, são 14 meses. Uau! Feliz, muito feliz. Olha aí. Venham com a gente, pô. É muito gostoso ser parceiro Uber. Olha aí, ó, fica o convite do seu Ademir e aqui o nosso também, ó, pra quem quer ser parceiro da Uber. A gente deu dicas durante essa semana nos vídeos que a Paulinha fez aqui pro Morning Show. A Uber é um jeito diferente de levar a vida e aproveitar melhor o seu tempo, né? É uma oportunidade boa, Ed, pra levantar aquela graninha e pra começar com extra, a Uber, né? Você é o seu próprio patrão. Você que decide quando é que você vai dirigir por aí, não é verdade? Tem coisa melhor que isso? É isso aí, com a Uber você ganha dinheiro toda semana. Vai lá e cadastre-se agora. Pode marcar aí, ó, uber.com/dirija.
Olha, vamos lá, seguindo aqui no Morning. E olha, no ano que vem, esse nosso convidado aqui simplesmente vai estar completando 25 anos de carreira. E para celebrar essa data, vão rolar novidades, tem show novo, tem álbum novo, tem muita coisa pra gente conferir que vai ser lançada ainda por ele. Uma dessas novidades já pintou na área e abriu uma espécie de clarão aí no debate político que vem sendo travado no país. Tô falando dessa música aqui que você, aliás, já ouviu no início do Morning Show. Se liga. Todo mundo bateu palma quando o copo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. A criminalidade toma conta da minha mente. Tá aí, ó. Tô feliz, matei o Presidente 2, uma espécie de atualização, né? Da canção lançada na época do processo de impeachment do presidente Collor. Lá atrás, em 1992. Dessa vez, claro, o alvo é outro, né? Olha lá, ó. Mas a vontade é grande, tá difícil segurar. Já sei, vamos pra DP, vamos entregar. Chama o delegado, por favor, sou Gabriel, o pensador, o homem que eles amam odiar. Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão e agora chega. Até quando a gente vai ter que apanhar? Porrada da esquerda e da direita, derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar. Anota o meu depoimento, me prende aqui dentro, que eu não quero ir pra Brasília dar um tiro no gel. Aí que maravilha, mata mesmo esse vampiro, mas um tiro é muito pouco, Gabriel. Mata e canta assim. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Ô, Gabriel, seja bem-vindo, muito bom te receber aqui. Pô, primeiro que é sempre bom te reencontrar, né, cara? A gente tá falando de uma carreira longa aí, e você, pô, um parceiro que eu conheci lá atrás também, sempre ativo aí na comunicação, falando de música, vivendo isso de perto, né, vendo tudo que aconteceu. Paulinha tá aqui, e tem um corintiano ali, mas a Paula tá de rubro-negro. Tá de rubro-negra, Paulinha. Flamenguista. Sabem, mas futebol é meu grande amor. Ela pensou em você quando foi escolher o figurino. Um abraço pros corintianos, eles merecem. Muito obrigado, Gabriel. Vocês vão ganhar a Sul-Americana. Salve. Mas, cara, só pra começar esse lance dos 25 anos de carreira, que foi até curioso, eu lancei essa música, como você disse aí, em 92, antes do primeiro disco, de eu conseguir gravar, achar uma gravadora e tal. Então o primeiro disco saiu em 93. 25 anos de carreira, na verdade, já seria... A data certa seria esse ano. Sim. E aí a gente não programou nada, não ia gravar um disco, ia fazer um projeto pro ano que vem, ia contar a partir do primeiro disco. Tinha meio que uma opção de deixar pro ano que vem essa comemoração. Mas aí, essa música, Tô Feliz, Matei o Presidente 2, surgiu na minha cabeça sem nenhuma premeditação, assim. Eu tive um impulso quando eles fizeram o decreto para liberar a Renca, que era uma área de proteção ambiental lá da Amazônia. E eu achei aquilo um absurdo, como outros também que a gente já vem vendo em vários governos, mas aquilo ali era simbólico do quanto eles fazem as coisas sem pensar no que é nosso, sem pensar no que a gente quer, na opinião pública, em nada. E aí nasceu essa música. Quando eu resolvi lançar o clipe, caprichei, fiz um trabalho legal para lançar isso, eu já assumi que já estamos comemorando os 25 anos de carreira a partir de agora. Inclusive, desisti de pensar em disco pro ano que vem, e vou lançar as músicas como singles daqui até lá, sempre lançando os clipes e os singles na internet. Ativei o canal do YouTube de uma forma que eu não usava, que agora eu vou fazer os bate-papos no YouTube também. Lancei o primeiro, tá lá no ar, com o Fábio Braza. Eu recebi o Fábio Braza, é o rapper, né? Muita gente já conhece, a galera já conhece. Um cara muito bom. E aí a gente vai estar gerando conteúdo sempre pela internet. Estou sempre no Instagram, no Face. Eu tenho contato direto ali com a tua base de fãs ali, né? Ô, Gabriel, a gente tava dando uma olhada falando nisso do canal, do clipe, da música e tal. A música tá com 7 milhões de visualizações no YouTube. É um número, né, incrível, né? Parece que é uma prova mesmo de que o descontentamento dos brasileiros com a política é gigante, né? Posso dizer que a gente passou por um período bem chato, e está passando, como vocês estavam falando agora há pouco, da polarização, e as pessoas querem fazer um comentário, às vezes, sobre uma medida do governo, seja da polícia, do governo local, da prefeitura, qualquer coisa que você fale que você não gostou ou gostou, alguém vem apontar, então você é isso, então você é aquilo. Já te define. Se você criticar um cara, você acha que está defendendo o outro. Isso na época das eleições até me fez parar de falar de política nas entrevistas. Eu tinha lançado a música Chega, que era durante o governo da Dilma, falando dos impostos, tudo que a gente já
Tá cansado de falar, desde o Pega Ladrão, que foi no governo do FHC, desde outras músicas que eu faço, do Até Quando. Eu falo dos nossos direitos, da nossa indignação, do absurdo, da vergonha, falta de vergonha na cara dos caras. E aí eu fiz mais uma, que era Chega, que falava também do Ricardinho dos Santos, surfista, falava de violência, e falava que isso tudo é nosso, que nós mandamos, que a gente esquece, a gente coloca os políticos num patamar superior. E por isso que eu falei que nós chamamos políticos ridículos de mito, porque chegar ao ponto de alguém chamar um político de mito, já é assim, no Brasil é um absurdo. Então não é questão de ser um político ridículo, eu botei vários são ridículos, mas tem um que é chamado de mito. E assim, isso eu venho falando há muito tempo. Mas naquele momento do Chega, eu vi que as pessoas falaram, você tá falando isso da Dilma, então você é coxinha, então você... Eu fiquei de saco cheio. E tava meio que a fim de nem fazer mais música de política. Chega, porra, não, é muito chato, né? As pessoas não conseguem conversar e debater sem... abrindo um pouco a mente, né? Mas aí essa foi, digamos assim, inevitável, essa música aí. Foi inevitável, foi mais um desabafo que eu tinha que fazer. E aí, como você falou que é um novo alvo, na verdade são vários alvos, né? Não é só um presidente o nosso problema, é o sistema político, é a falta de ética, a nossa burrice mesmo de achar que a eleição é tipo time de futebol, você votar e torcer e defender o cara mesmo se ele roubar e achar que aquele ali é o teu e você tem que... Você pode mudar de ideia, você pode criticar, você pode atuar durante o mandato também, não esperar a eleição só para votar. Exato. A gente tem que amadurecer muito mesmo, né? Mas o cara falou aqui que seria daqui a 15 anos, eu esperava que fosse mais rápido, não que ficasse engatinhando, batendo a cabeça na mesa, que a gente já bateu muito a cabeça aí, né? Mas realmente tá preocupante, né? Nessa música eu falo bastante sobre isso, sobre o povo desunido, que a gente precisava ter uma noção. Outro dia eu fiz um post no Instagram sobre possíveis alianças entre o PT e o PMDB, enfim, não importa qual partido, mas lembrando que eles fazem alianças, eles mudam, eles distorcem as coisas, tudo a favor deles próprios. E a gente fica aqui como se fosse eu sendo seu inimigo, da Paula. Não, porque você falou isso, você defende aquilo, você quer aquilo. Não, você é comunista, você é coxinha, você não sei o quê. E as pessoas não entendem que isso é bom para eles. Eles estão dividindo, seja o cara por preferência religiosa, sexual, eles estão dividindo a gente. O brasileiro não era assim. A esse tipo de pensamento interessa essa divisão que você está exatamente. Eu queria saber Vamos lá. o Gabriel falou, a gente pode mudar de ideia. Se você já mudou de ideia a respeito de alguém na política que você tenha acreditado e depois, pelo curso das coisas, viu que não era bem assim. Já, porque na época em que alguns políticos que eram de oposição vinham com um discurso de acabar com a corrupção e tudo mais, eu nunca emprestei a minha imagem para uma campanha política, ainda bem, graças a Deus, que eu teria me arrependido. Mas eu cheguei a elogiar, né, e cheguei a achar que existia um novo caminho vindo numa certa época, assim, cheguei a falar até numa música, assim, achando que era um sinal positivo, mas eu não vi isso acontecer na prática, principalmente no sentido da ética na maneira de fazer política, tá? Tudo bem, a gente teve coisas boas, coisas ruins, eu prefiro, como eu já falei aqui, eu prefiro não ficar entrando exatamente eu julgando um partido ou um governo específico, eu acho que todos se igualam no problema principal, que é a falta de ética, a corrupção, e como também foi falado aqui hoje por vocês, antes da corrupção existe o desperdício e a maneira absurda de se tratar o dinheiro público num país que precisa de muito dinheiro para a educação, para a saúde, para as coisas que são os nossos direitos, e a gente não tem. Mas que o problema não é só a corrupção, que é absurda, que é gigante, mas também esse desperdício, essas verbas que são legais e que cada deputado, e que cada prefeitura, e que cada governo tem para milhões de coisas desnecessárias, para as emendas parlamentares. É muita grana que acaba não indo
pra quem precisa, pra nós todos, né? Ô, Gabriel, esse verso aí que você falou, né, chamando políticos ridículos de mito, eu imagino que você tenha recebido vários comentários carinhosos, né, dos fãs do Bolsonaro, pedidos de autógrafo. Como que você tem lidado com isso nas redes sociais? Olha, eu respondi alguns, depois eu... primeiro, o cara que vem ouvindo, até entendo, porque teve fãs que escreveram com educação, assim, falou, pô, a música tava ótima e tal, de repente você mexeu com... Aí você mexe com o candidato do cara. E aí o cara se sentiu meio excluído. O cara, como meu fã, ou curtindo a música, tá revoltado também com a política, eu entendo isso. E eles estão nessa ilusão de que um cara vai salvar a pátria, que o cara é diferente, que o cara é honesto. Eu discordo. Eu não acho que ele seja diferente. Em relação a ser político, mais um deputado há muito tempo, mas não estou mesmo interessado em ser o anti-Bolsonaro e ficar falando do Bolsonaro, mas as pessoas falam, mas você veio, e aí de repente, falou do cara e cortou como se eu excluísse os caras, né, os ouvintes. Gente, vocês estão aí livres para votar em quem vocês quiserem, né, todos nós, isso não muda muito o nosso desejo comum, que é de ver o Brasil melhorar, de ver as coisas melhorarem. Mas acho que honestidade é obrigação. Né? Honestidade é obrigação. Ficha limpa, seria importante que muitos políticos tivessem ficha limpa. Mas proposta, ideia, cabeça, saber ouvir. Né? O político não tem que sair falando, cagando regra. Deveria saber ouvir também, saber respeitar as pessoas. E eu queria políticos com uma postura mais séria, entendeu? Eu não gosto do Bolsonaro, tá claro ali, coloquei ali como ridículo, porque eu acho que tem vários que são ridículos ali no Congresso, e por vários motivos. Eu prefiro não falar, pra começar, qualquer um que trate com desdém ou com ironia, questões sérias como sexualidade, racismo, pra mim isso é ridículo demais, é muito ridículo. E chamar alguém de mito na política eu já acho ridículo. Chamar alguém ridículo de mito é mais ridículo ainda. Então, assim, é a minha opinião, né? Agora, eu tenho o maior respeito por todos os eleitores de Bolsonaro a Lula, não importa. A democracia é essa. Sim. O cara pode votar em quem quiser e pode falar também o que quiser. Fala, Gabriel, na época do governo militar, que a gente tinha censura, os artistas faziam uso da metáfora para fugir da censura. Acabou o governo militar, acabou a metáfora, por isso que o Chico Buarque desapareceu, não tinha mais valia a metáfora. O rap e o hip hop, pouquíssimo fazem uso de metáfora. O que você acha de metáfora no teu tipo de música? Eu acho que eu uso também. Poeticamente, ela é um recurso bem interessante. Só que o Chico e os autores aí da época da ditadura tinham que fazer a metáfora para driblar a censura mesmo, né? Nós podemos fazer outras coisas hoje em dia, contar uma história de ficção como o Cachimbo da Paz, tem metáforas, ou Brazuca, que conta uma história mais direta, mas é uma grande metáfora também. O Pátria que me pariu, sei lá, tô falando aqui com pressa, mas se a gente procurar, tem. E eu acho que porque eu ouvi muito rap na minha formação assim, musical, mas eu ouvia também os autores da MPB e um cara que fazia grandes metáforas, que é o meu grande ídolo na música, que é o Bob Marley. Ele tem frases ótimas, metafóricas, mas que são claras, que a gente entende, que são simples, né? Mais simples do que as do Chico, talvez. E eu acho que o rap também usa esse recurso, né? Alguns mais, outros menos. Eu uso bastante. Ô Gabriel, falando ainda dessa questão da metáfora para driblar aí possíveis censuras e tal, a primeira versão dessa música, quando você se referia ao presidente Collor, né, do Feliz Matei o Presidente, chegou a ser censurada, né, teve uma resistência contra ela, né? Você teve algum problema com relação a essa aqui, quando estava escrevendo? Não, teve algum tipo um boato, né? Teve um boato forte na internet, né? Foi. Mas não, eu soube... Chegou até a mim também esse boato, essa conversa, olha, estão tentando tirar sua música do ar e tal, tentei descobrir quem, estão tentando, como e tal, mas ficou nisso, a informação não tinha mais nenhum fundamento, assim, eu acho.
Eu soube de pessoas que lá do governo que não gostaram e tal, mas também nem vou entrar em detalhes, mas eu cheguei a receber recados assim, nada de ameaça, nada disso. Mas eu soube que houve reação de que o Gabriel pegou pesado, que é isso, não, pegou pesado demais e tal, não sei o que lá. Mas isso é natural, né? Natural. E eu tentei extravasar mesmo o desabafo ali no meio da letra, lembrando de um tema que já existia, que é o Matei o Presidente. Então ela tem partes mais violentas mesmo, como se fosse aquela minha dúvida, não vou matar, não quero matar ninguém. Aí a polícia fala pra eu matar, eu vou me entregar pra polícia, a polícia fala que é melhor matar mesmo e tal. Uma letra muito louca, ficção, claro. E aí, no final eu falo, não matei nem vou matar literalmente um presidente, mas se todos os corruptos morressem de repente, ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro. Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão, sua mãe não ia morrer na fila do hospital, seu primo não ia se matar no Natal, seu professor não ia lecionar sem esperança, você não ia querer fazer uma mudança de país, sua filha ia poder brincar com outras crianças e ninguém teria que matar ninguém para ser feliz. E aí continua. Então a última parte ela tem uma reflexão assim. Aliás, a gente falou da música aqui e que viralizou, né? E das visualizações, a gente caprichou muito no clipe. Aí, galera, se você não viu aí, que você que tá ouvindo a gente aqui, depois dá uma olhada, que a gente caprichou, foi filmar na Amazônia, foi filmar em frente ao Congresso, lá em Brasília, na universidade também, na UNB, com os estudantes, uma vibe muito boa. Quem nos acompanha aqui em imagens também tá vendo aí o clipe que o Gabriel tá falando. PH Stelzer, diretor, arrebentou aí, ó, os créditos aí dele. O Papatinho fez a base da música, já citando aqui também o meu parceiro. Mas aqui o Apollo e o Som 3 me deram essa força, não só no clipe, porque eles fizeram a sonorização dessa introdução aí, que ficou bem legal, cinema, né, a parada. Sim, bonitas imagens. Apollo 9 e o Som 3 também me ajudaram na gravação da voz que eu gravei nos estúdios aqui em São Paulo. E até numa certa edição ali da letra e tal, porque na hora de gravar eu mexi na letra, o Apollo também estava dando as dicas lá, é um cara que eu respeito muito a opinião. Eu falei pra ele que ia ser meu cúmplice, ó, se eu for preso você vai também. Ô Gabriel, nesse debate insano na internet, que a gente já falou aqui, vira e mexe tenta rotular o artista, querer te colocar numa caixinha política, partidarizar as questões, deve ter surgido muito uma questão que é a seguinte: por que o Gabriel não matou o Lula ou a Dilma? Exatamente. Mas isso surgiu mais ou menos, né, cara? Foi meio plantado, assim, por uns caras que eu não sei se eles defendem o Bolsonaro, qual é a parada, que quiseram fazer as pessoas pensarem isso, né? Mas o cara não matou a Dilma, não matou o Lula. Meio idiota, assim, porque eles sabem que eu venho falando. Se der uma pesquisadinha rápida, tem na internet, tem eu falando, reclamando, falando do mensalão, falando uma porrada de coisa. E inclusive na época os petistas reclamando, o Gabriel, olha lá, tá falando do governo. E eu falo de qualquer governo, um dia eu falei uma coisa de um tiroteio na Rocinha que não tinha nada a ver com escolha partidária nem nada. E interpretaram que eu era contra a Dilma, não sei o que na época, e aí botaram na internet. E aí os caras se aproveitam. Gabriel debatendo contra os petistas. Não era isso. Então os caras se aproveitam muito. Cuidado, gente, que na internet tá cheio de manipulador. E às vezes os caras estão até recebendo dinheiro pra isso, eu não sei. Mas tem muita gente manipulando a garotada, principalmente. Garotada burra pra caralho politicamente. Você vê o pessoal, não matou a Dilma, não matou o Lula. Aí repete as coisas que o cara falou. E aí vem um fã meu e fala assim, seu burro, olha aqui o link, aqui tá aqui. Falou a música, falou do PT, falou de todos os governos. É tudo a mesma merda. Pra mim, é muito parecido. As moscas mudam, a merda continua. Parece um discurso muito simplista, mas infelizmente no nosso Brasil a gente se decepcionou muito. Não dá pra confiar em partido e político ainda não. Olha aí que estamos conversando com o Gabriel Pensador, que continua com a gente aqui no Morning Show. Daqui a pouco a gente volta nesse papo. Agora 11 horas, 1 minuto, pulou 11:02, horário de Brasília. Aí, Matei o Presidente 2, a nova versão atualizada com novos personagens.
da política brasileira. Ô, Edgar, a gente Tipo já aqueles viu... filmes de terror que tem sexta-feira 13. Nossa, cara, o material não vai faltar, meu. Vai chegar no Matei Presidente 15. Espero que uma hora falte. Edi, a gente já viu você mandando uma bossa nova, manda um repão aí, solta o som. Ele quer me jogar aqui, né? Imagina, tem que ter talento. Eu não tenho talento pra fazer isso. O Gabriel tá aqui, ele que pode fazer isso pra gente. Ô, Gabriel, falando um pouco, você chegou a... Tô postando a nossa foto, mas tô te ouvindo aqui. Tô postando agora. Você vê que a gente falou de muita coisa aqui. A gente falou de política, a gente falou de política e mais política com você. Eu queria falar, puxar pra música e tal, na questão da música. Você falou que não vai lançar um disco e sempre teve uma eu não sei se é uma questão que te atormentou aí com relação a estar inserido dentro de um grupo seleto dos rappers brasileiros. Como é que as pessoas se veem hoje? Como os outros nomes do rap? E aí você põe lá, MV Bill no Rio, os Racionais aqui, Taíde. Como é que você se sente bem nesse meio? Como é que... Esse é um assunto superado, porque teve um momento em que se falou muito isso, né, com você? Não, também foi uma coisa pequena pra mim na época, assim. A imprensa, surpresa com o tamanho do meu sucesso, assim, no primeiro disco, voltando lá atrás, né? Como o rap tinha conseguido quebrar barreiras de rádio, TV e tal. E era a minha proposta desde sempre. Era mostrar o rap para um público maior, que não conhecia, quase ninguém conhecia rap, mas existia aquele nicho específico do rap. Sim. E aí eu consegui fazer isso, isso foi bom para todos os rappers. Aos poucos, mas principalmente com o meu terceiro disco, as rádios e as gravadoras começaram a buscar mais o rap, e as rádios tocando até Racionais, que eles próprios não faziam questão de estar na mídia principal aqui, digamos assim, rádio, TV. Mas isso abriu muitas portas meu trabalho abriu muitas portas pro rap, não só no Brasil, mas pro rap em português. Tem outras histórias também lá de fora, assim, que me deixam feliz, orgulhoso, que tem muita gente boa que não tinha chance de gravar. Hoje em dia a gente já tem outro cenário, já existe a internet, já existe a facilidade de se gravar, de se produzir, de arrumar um beat, era tudo muito difícil. Até para conseguir um disco instrumental era difícil. Mas hoje, assim, muita gente boa, com letras e a sonoridade também muito boa. O Emicida, o Rael, sou fã dos caras, parceiros, tô sempre cruzando aí. O Emicida participou de um show meu aqui em São Paulo. Tenho vontade de fazer mais coisas com esses caras. O Criolo, tanta gente boa, molecada nova que tá vindo mais pelos cyphers aí na internet, galera lá do Rio também. Alguns com som com violãozinho, tem rolado umas paradas muito bem feitas também, com umas coisas mais melódicas. Tem os outros estilos mais modernos de rap sendo feitos em português, como o Raikais e outros que fazem muito bem também. A galera da Cone já participou do meu disco. Então, tanto em termos de letra e conteúdo e em termos de musicalidade, tem de tudo, né? Tem de tudo. E eu acho válido isso, acho bom. Você perguntou do Racionais, claro que eu curto pra caralho. Outro dia encontrei o Blue, fizemos uma foto, postei aqui a foto e tal. E tô sempre feliz de ver a galera bem, assim, torço pra caramba pro rap continuar crescendo. O Brasil tem essa coisa muito das modas, né, seja do sertanejo, daquilo, outro. Eu gosto também de ver todo mundo trabalhando, todo mundo bem, não tenho preconceito contra nada, eu gosto, funk, etc. Mas é bom que o rap esteja mantendo o seu espaço e crescendo, né, aos poucos aí, fazendo coisas boas, a galera fazendo trabalho legal. Voltando a falar do YouTube, eu vou também fazer umas jams, vou receber, como eu falei que eu recebi o Brasa, vou receber outros rappers lá para bater papo, para fazer freestyle, entre outros artistas, não só artistas, mas vou meio que abrir aquilo ali como um canal de comunicação. E que a molecada tá já acostumada a ver, a debater ideias, a se distrair também com assuntos mais leves. Sim. E eu tô feliz por isso, porque eu gosto muito de me comunicar com o público. E no Instagram, às vezes eu faço um vídeo de 1 minuto mostrando uma coisa interessante da vida, do mundo, não só do show, mas pode ser desde uma viagem de surf ou de um pôr do sol, mas às vezes eu escrevo um poema e coloco ali. E a gente tem uma limitação de tempo. Se não for fazer o ao vivo, você tem 1 minuto só, né? E no YouTube a gente já pode fazer uns vídeos um pouquinho maiores.
Então eu vou continuar nessas ferramentas todas aí. Gabriel, o Pensador Oficial no Insta e no Face. E o YouTube é só procurar pelo clipe, já vão cair lá no canal. Fala, Paulinha. Em tempo de politicamente correto, ainda dá pra cantar a Loira Burra? Dá pra cantar, mas eu tirei ela do show há muito tempo. Antes dessa onda do politicamente correto, antes mesmo, faz tempo pra caramba. Porque eu achei que tinha trechos da letra muito agressivos, que era a minha ideia mesmo de fazer aquilo, frases até machistas, mas que eram propositais pra garota, na época, não querer entrar naquele papel. Então era o pensador ali, meio personagem que esculachava a Loura Burra porque ela era mulher objeto e tal, não sei o quê. Não era o Gabriel, eu sou super carinhoso, eu sou pisciano, pô, eu sou, né? Cara, pô, depois eu te conto mais, Paulinho. Tá livre, essa que a gente tá ouvindo também. Agora, sério. A Loura Burra eu vi assim como uma coisa positiva, uma crítica construtiva que funcionou. Tirando o assunto da loura, da cor do cabelo aqui, que aquilo era... Eu explicava que não era pras louras, era uma coisa... Era uma metáfora. Não, era pra loura, morena, ruiva, qualquer uma que vestisse a carapuça ali daquilo que era um personagem que tinha uma onda de pintar o cabelo lá no Rio, igual as Paquitas, como eu falo na letra, e que aí dali nasceu o refrão. Mas a música, ela era agressiva, forte, pra sacudir a minha geração naquela época e tal, mas depois de anos ali cantando aquilo, como eu tinha que renovar o repertório do show, eu sentia que ela já não combinava muito comigo no palco. Aquele Gabriel, aquele personagem da letra, eu no palco falando aquilo já não me sentia bem, assim. Então não foi por causa do politicamente correto nem nada, mas ela, assim como Nádegas a Declarar, ela tinha uma proposta legal da mulher se valorizar mais mesmo, de ter um cuidado para não ser explorada como explorada só pelo corpo, né? Só pelo sexo e tudo mais. Vamos lá. Mas você se policia hoje quando você está escrevendo alguma letra para não sofrer essa patrulha aí do politicamente correto? Não chega tanto, não. Eu sou muito intuitivo, assim, na hora de escrever, não fico grilado com nada, não. Eu vou escrevendo como se fosse improviso, bem livre. E eu escrevo bastante coisa que eu acabo nem usando, né? Então, na hora que a gente escreve, a gente não tá muito preocupado. Olha, mas isso será... Porque a gente não sabe nem se vai gravar ainda. Vai escrevendo é uma coisa do momento, bem na emoção, assim. E é o que você falou, né? Não tem esse formato mais, obrigatoriamente lançar um disco completo com as faixas. Como você disse, você vai lançando aos poucos por esses canais que você acabou de divulgar aqui, onde os fãs podem te encontrar. Gabriel, mais alguma coisa que a gente deva saber, que a gente não te perguntou, que você gostaria de falar? Bom, a gente é sempre bom falar da agenda de show e tal. Agora eu vou ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Olha lá, mas... o irmão já tá também se coçando ali, ó, pra passar a agenda. Registrar a presença do Thiago Mocotó. Thiago canta comigo, né? Tá aqui comigo. A gente participou de uma festa ontem da Flutuar ali, a galera do surf. E fez uma sonzeira lá com uma banda chamada Salt and Soul. Foi maneiro pra caramba. Aí, ó, os irmãos unidos. Até agora eles não acharam a agenda, mas eles prometem que vão falar com a gente. Ele tá de improviso aqui, falando algumas coisas. Falando exatamente. Olha aí. Tá na mão aí. Valeu, Mocotó. Sexta-feira, Uruçanga, Santa Catarina. Sábado, Bombinhas, lá no Mental Eye, que eu curto muito fazer show lá. 25, Curitiba. 26, Lauro de Freitas. Dia 2, Floripa. Dia 1º também tem Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, com a galera do rap. Um evento de rap. Dia 2 de dezembro, Floripa. Dia 3, Porto Alegre, no Opinião. 2 de dezembro do P12, vai ser do caralho. Boa. E aí daí pra frente tem até um lance aqui em São Paulo, o Edgar e a galera podem chegar lá pra curtir com a gente. No Ibra Surf, lá no Prince Tower, dia 8 de dezembro. Dia 9, Santos, Arena Clube. E aí só mais 2 aqui, Maringá, 16. E Caraíva, Bahia, 27, são os que estão confirmados. O cara tá com mais data que o Jay-Z. Tem gente em crise, não é o caso do Gabriel. Estamos ralando aí. Gabriel, obrigado, viu, querido? Valeu, um abraço pra você, viu? Vamos ver vocês aí, gente. Obrigado. Boa, isso aí. Agora 11 horas 17 minutos, horário de Brasília. Todo o banco do Corinthians aqui, invasão total. Esse é o Corinthians, hino do Corinthians do ar. Quero o hino do Corinthians.
Ei, que beleza, hein, Vini? Olha, meus amigos, agora é hora da gente falar do Coringão, campeão brasileiro de 2017. Fazer o quê? Tô aqui, sou comunicador, tenho que relatar, né? O que me resta pra nós, meu? O que me resta, né, Vini? Aliás, temos um adivinho, querido ouvinte do Morning Show, um adivinho de Araque aqui no programa. Vamos conferir o que disse Vini Moura no dia 24 de outubro, um dia depois do Corinthians perder para o Botafogo. Escutem o que falou esse rapaz. Corinthians perderá o campeonato. Ó, de novo, que comeu aqui, peraí, ó. Vou dar o recado agora. O Corinthians perderá o Campeonato Brasileiro de 2017. O campeonato mais ganho e mais deixado da história não será do Corinthians e pior, perderá para o Palmeiras. Agora pois é. Credibilidade que analista. Gente, olha só, eu sempre fui conhecido aqui no Morning. Seu falastrão, hein? Pelas apostas furadas. Então, perder apostas, por né? perder apostas. Portanto, isso nada foi. Não ia ser agora. Como uma estratégia que eu fiz. Premeditado. Uma estratégia reversa. Sim. Pra mexer também com o brilho dos jogadores, assim como o Neto Pistola. Ah, foi uma estratégia. Exatamente. Pra chamar a atenção daquele elenco que tava acomodado. E aí o Corinthians foi lá, deu a volta por cima. Então, de imitar o Temer, você tá usando os argumentos do Temer. Estratégia reversa. E agora acabou, Edgar. É campeão, heptacampeão, o maior campeão da história dos pontos corridos. Corinthians, merecidamente, principalmente pelo primeiro turno que fez. Brilhante, invicto, e pelo segundo turno que teve alguns deslizes, mas reagiu na hora certa, vencendo o clássico contra o Palmeiras, e ontem com 2 gols de Jô e a primeira virada do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, selando aí o título do Coringão, Edgar. Olha lá. Diga lá, Leão! Abriu a porta, olha o Corinthians de novo, Nilson. E o Cleiton, ele recolhe pro Corinthians, vai cruzar a Cavaleira, foi na trave, volta, Gerson, Viscaraca! Você gosta, né? Caramba, ele até se apoiou no Flávio Prado ali, de tanta emoção. Ó! Nossa, que vai garganta do Nilson. A cara do Flávio. Meu Deus. Aí é pra emocionar. Meu, essa possibilidade de assistir o narrador da rádio tá fazendo muito sucesso muito legal, na internet. Tá muito legal. É bem bacana mesmo, é emocionante. Só de ver, né? Uma pergunta pro Vini. Esse aí foi o segundo gol do Jô, né? O Corinthians ontem tomou um susto, né, Edgar? Logo de cara, o Fluminense fez um gol nos primeiros minutos ali do jogo. Aí o primeiro tempo foi bem difícil, porque o Fluminense se fechou e o Corinthians tava com dificuldades ali pra furar o bloqueio. Mas aí no segundo tempo foi o contrário, né? Com as mexidas do Carille, que inclusive, parabéns, Fábio Carille, primeiro ano como treinador, conquistando um campeonato paulista e um campeonato brasileiro. O Corinthians reagiu logo de cara, fez esses 2 gols com o Jô, que também é o outro ponto positivo, o outro destaque do Corinthians no ano, a volta por cima do Jô no futebol brasileiro. E aí selou com o gol do Jadson, o terceiro, e pra explodir a fiel torcida ontem na Arena Corinthians, Edgar. Pera aí que o Tonholi quer fazer uma pergunta, Paulinha, pro Vini. Vai, Vini, vai. agora que o Corinthians é clepta, ou melhor, hepta, você acha que a diretoria atual tende a levar a próxima eleição, uma vez que a diretoria ainda é ligada ao grupos do PT, e você tem uma candidatura forte de oposição do Romeu Tuma Júnior, chamada Democracia Participativa. Isso, ainda tem ali o Cittadini, tem o Paulo Garcia, né, como oposição, mas deve ficar realmente nas mãos novamente dessa chapa aí, dessa gestão, com a volta, com o retorno do André Sanches, que é deputado federal, mas vai se licenciar do cargo vencendo essas eleições, e promete até, Edgar, dizem, trazer o Ronaldo Fenômeno, que ontem estava no estádio, para ser um cara do futebol ali do Corinthians. Né, Paulinha? Vem, Paulinha. Não, então, agora falando sério aqui, o Corinthians, Edgar, Vini, ele começou no desacreditado, foi chamado até, o quê, de quarta força pelos adversários, né? Aí veio o Carille, o que ele fez? Resgatou essa identidade corintiana,
construída ao longo dos últimos anos com o Mano, também com o Tite. Ele conseguiu tirar de um elenco limitado um time muito competitivo. Os jogadores sabiam exatamente o que fazer dentro do campo. Você tá cada vez melhor, ali, numa disciplina tática, né, assertiva, e é por isso que esse título é justo, é merecido, e essa é a minha observação a respeito do campeão Carvalho, galera! Brasileiro, o heptacampeão brasileiro Paula. 2017. Obrigada, eu tô aprendendo muito com vocês sobre futebol nesse programa. Só faltou esquema tático. Jogou como o Corinthians ontem, Paulinha? Jogou bem. Jogou bem. É o que importa, venceu. Isso. E aí tem toda essa discussão também, né, Edgar, agora entre corintianos e palmeirenses, de quem é o maior campeão brasileiro da história, porque, como eu disse, o Corinthians é o maior campeão da história dos pontos corridos, mas como a CBF unificou ali em 2010 os títulos da Taça Brasil e também do Copa Robertão, do Brasil, né? da Taça Brasil, Copa do Brasil é outra coisa. O Palmeiras tem 9 títulos, é considerado aí campeão, e o Santos tem 8 e o Corinthians tem 7. Mas aí tem todas as gozações, né? Que os títulos do Palmeiras foram títulos do fax, né? Que o Corinthians é hepta sem fax. Enfim, faz parte das brincadeiras e das gozações do torcedor. O que importa é que é campeão, que é heptacampeão e tem que comemorar muito. E falando em brincadeira, falando em gozação, vamos ver o vídeo do pessoal lá do canal Vilinha, que ontem também comemorou esse título aí do Corinthians. Primeiro turno nós metemos fogo, acaba invicto o Coringão. Deu a caída no segundo turno, pois Ricardo Gaúcho salve pro Sogrão. Valdecasim, Marquinhos, Pedrinho, Ferro Vinega, até a Giovanni marcou. É Cássio, Pablo, Gabriel, Guilherme Arana, que não pode ver uma chana que para de jogar. É Cássio, Pablo, Gabriel, Guilherme Arana, que não pode ver na chana e para de jogar. É pintar sem fax, Timão representou. Vários gols no jogo. É pintar sem fax, Timão representou. Eita! Vai, Vini. É isso aí, então parabéns ao Corinthians, parabéns aos jogadores, parabéns Fábio Carille. Não parabéns para a diretoria, senhor Roberto de Andrade, o senhor não merece, o senhor não é digno de estar aí, tá? O senhor deu muita sorte mais uma vez, sai da diretoria do Corinthians com 2 títulos amparados nas costas aí do Tite e do Carille, mas torcedor corintiano tem que comemorar. Corinthians, tu és o clube mais brasileiro. Timão! Vamos lá, hashtag Paulinha. Olha, estamos fechando o programa hoje. Entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Neto ex-pistola. Não vai dar! Vai dar! Beijo especial pro Neto, que tá mais feliz hoje. E quem ganhou aqui o nosso prêmio foi o Jonathan Fernandes. Boa, Jonathan. Aqui temos também ouvintes falando aí, e selecionando, dizendo, indicando o responsável pelo título corintiano. Vamos ouvir o que eles estão dizendo pra gente aqui. Bom dia, Edgar. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Diego de Cambé, Paraná. Essa pergunta aí é fácil pra dizer quem é responsável pelo título do Corinthians. Logicamente, né, que é a arbitragem, né? Se não for a arbitragem, o Corinthians fica meio difícil pra ser campeão. Sacanagem. Valeu a galera, abraço, Vini. Valeu. Aí, pessoal do Morning, bom dia. Bom dia. Ricardo Baby, Piracicaba. O Corinthians é campeão por uma série de fatores, mas a gestão humana realizada pelo técnico Carille realmente foi imensa, porque o time é mediano, não é? O time se uniu. Esse aí comemorou ontem. Ficou campeão. Gestão humana do Carille. Parabéns, Corinthians. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Marta de São Carlos. Quem é responsável? O Neto, lógico. Se não fosse essa bronca do Neto, aí, tá vendo? O Corinthians não tinha sido campeão. Beijo, adoro vocês. Vai dar! Bom dia, rapaziada. Aqui é o Renê de Brasília. E eu acho que o grande responsável pelo título do Corinthians foi o Carille e a torcida do Corinthians, grande que Carille. nunca deixou de apoiar, nunca deixou de acreditar, mesmo quando o Neto tava pistola achando que íamos entregar pro Palmeiras. Vai, Corinthians! Que é o Pedro, corintiano, louco. Responsável por essa conquista com toda certeza foi o Romero, Guerreiro Romero. Ele foi o grande responsável por tudo, sua raça em campo. Vai, Corinthians!
É por isso que tem que comemorar mesmo, porque com o Romero, o Casim, Giovanni Augusto e companhia, olha, vai ser difícil ganhar outra dessa forma, viu? Bom, e a gente vai fechando com o ganhador. Quem é que tá aí pra dar o prêmio hoje? Acho que, pô, nada melhor que o Tite, né? Poder dar esse prêmio pro nosso Fiquei emocionado ouvinte. com o Nilson. Você gostou, Tem uma Tite? história no Corinthians, parabéns Nilson, parabéns Corinthians, parabéns pro Fábio Carilli, que era meu interino e agora conseguiu ser campeão. Parabéns a todos, parabéns Tonholi, tu é merecedor. Obrigado, Tu sempre acreditou no Corinthians diferente do Vinícius. É verdade. Devo confessar. É isso, vamos ficando por aqui. O vencedor é o Fábio, é isso? O último ouvinte? Com respeito. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Morning Show. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100.